Fala pessoal, beleza? No último vídeo eu terminei lá falando que não sabia mais ou menos para onde que eu ia, porque todas as grandes discussões no momento estão ali em torno da questão do coronavírus. Aí me lembraram que é uma outra grande polêmica aí no momento, que são esses debates entre os marxistas e o pessoal da moderna teoria monetária. Então eu acho que valia a pena entrar aqui para dar uns pitacos. Mas o que eu vou fazer nesse vídeo aqui é um pouco diferente do que o pessoal tem feito. Eu não vou entrar nas grandes questões, nas grandes tretas, nos temas que têm dado mais polêmico. Eu vou acabar gerando até algumas questões, alguns problemas novos. O que eu vou tentar mostrar é que esse debate entre os marxistas e os adeptos da MMT, eles já têm alguns problemas, alguns choques, que eles aparecem quase como pressupostos, eles estão ali antes de começar o debate em si. Por isso que essas discussões acabam dando essa impressão de que quanto mais se discute, menos a discussão avança. Mas para ficar mais fácil de vocês seguirem minha argumentação, às vezes até dar uma acelerada no vídeo, dependendo de qual for o interesse de vocês, eu vou dar uma geral aqui, como que eu vou avançar nesse vídeo. Na primeira parte, eu vou apontar algumas limitações, algumas questões que aparecem ali nas discussões do lado marxista que dificulta a recepção pelo pessoal da MMT. E aí depois eu vou discutir questões, limitações do pessoal da MMT que impede um melhor discurso com a gente, com nós, os marxistas. Mas antes que eu comece a me dar aquela impressão, de que eu vou aqui criticar um lado, depois criticar outro e propor uma terceira via, ou tentar me colocar acima disso, vai ficar bem claro, ao longo do vídeo, enfim, que eu digo claramente que eu sou marxista e que vai ficar bem claro de que, enfim, qual que é a minha posição. O que não me impede de fazer algumas críticas ali, alguns pontos que eu acho que são meio problemáticos, na forma com que a gente está lidando com essas discussões. Uma outra advertência é que talvez esse vídeo vai ficar aqui um pouco mais distante da realidade, de quem não é nem marxista, nem ali se identifica diretamente com o pessoal da MMT, enfim, está entrando no debate, está querendo saber o que está acontecendo. Então o que eu vou fazer aqui talvez fique um pouco distante, mas ao mesmo tempo eu vou tentar sempre contextualizar para permitir que, enfim, que vocês também entendam o que está acontecendo. Bom, então o que eu vou focar aqui é tentar mostrar como que esse debate entre marxistas e o pessoal da MMT, ele já tem alguns problemas ali antes mesmo da discussão começar. Então eu vou começar aqui pelo lado marxista. Eu tenho achado que nós marxistas, quando a gente vai discutir essas questões ali mais ligadas à economia, temos um grande problema para enfrentar aí, que tem a ver com a questão do lastro da pesquisa. Vou contextualizar aqui rapidamente para quem é de fora, que não entende muito, não sabe muito bem quais são essas polêmicas internas aqui do campo marxista, que isso aqui é fundamental para entender como que a gente entrou nesse problema. Por inúmeras questões que não vai dar para discutir nesse vídeo, um grande problema dentro da tradição marxista é recuperar qual é a real posição do Marx sobre os grandes problemas que a gente enfrenta. Isso acontece porque a geração seguinte, o Marx morreu ali no final do século XIX, e aquela geração seguinte, ou duas gerações, as próximas duas gerações, tiveram pouquíssimo acesso ao conjunto das obras do Marx, Tinham acesso só a pequenos fragmentos, ou só uma obra isolada. Isso acabou gerando um problema, porque diferentes autores, diferentes pessoas que se identificavam com as ideias marxistas, começaram a tirar conclusões muito diferentes a partir daqueles poucos textos que eles tinham acesso. Então o campo marxista acabou congregando uma série de posições muito diferentes entre si e com diferentes níveis de estatuto científico. Algumas eram muito mais ideias, muito mais políticas do que científicas, tinha uma preocupação muito mais política com a preocupação científica, outras ficavam ali no meio termo, enfim. Mas o fato é que poucos autores conseguiram realizar, performar uma pesquisa científica tão rigorosa, tão abrangente quanto o próprio Marx. O resultado disso é que algumas das ideias que mais ganharam circulação ali no campo marxista eram ideias extremamente frágeis. E como não deixavam de ser ideias radicais, os oponentes que iam surgindo, os opositores a todo esse movimento, acabavam pegando, se valendo dessas ideias mais frágeis para combater e condenar todo o campo marxista. Vou dar até um exemplo para ficar claro do que eu estou falando. Há muitos marxistas, hoje tem diminuído o número, mas muitos marxistas falavam o valor da mercadoria é o tempo de trabalho para produzir aquela mercadoria.
Aí o opositor pega lá e fala, não, peraí, se o valor da mercadoria é o tempo para produzir uma mercadoria, se eu sou incompetente no meu trabalho e preciso de um tempo maior para produzir aquela mercadoria, então a mercadoria produzida por uma pessoa incompetente tem mais valor que a produzida por um competente? Ou seja, criou-se uma grande caricatura a partir de uma ideia bastante frágil. E veja que nem de longe isso é uma exceção. Vamos pensar, né, no tanto de caricatura que foram feitas a partir dessas ideias frágeis. Marxista é contra a tecnologia, socialista de iPhone, marxismo é intervenção estatal, marxismo é uma mera divisão da riqueza, no socialismo ninguém trabalha, marxismo é ideologia e não ciência, tudo é luta de classes, tudo é um problema dialético. Então é reagindo a esses problemas que uma série de grandes intelectuais ali ligados ao campo marxista vão dedicar a toda a sua vida, né, a de fato recuperar com sistematicidade aquilo que foi dito pelo Marx. Então é o caso do Lukács, o caso do Chazinho, o caso do Mesaros. E esses autores, eles acabaram criando ali o estatuto de cientificidade que os marxistas utilizam, né, para fazer suas próprias pesquisas. Mas o decisivo, então, é reter que esses autores ali, para enfrentar esses problemas gerados, né, por aquelas ideias frágeis, né, que ganhavam a chancela de seu pensamento marxista, então, para eles enfrentarem essas ideias e salvarem, né, o campo marxista dessas vulgarizações, eles acabaram desviando o esforço científico deles de entender a realidade em si para buscar a literalidade da obra marxiana. Então, basicamente, isso quer dizer que quando o marxista vai fazer pesquisa, né, ele ainda hoje se depara com duas situações diferentes, né, com dois problemas diferentes. A opção 1, eu preciso recuperar aquilo que o Marx de fato disse para combater esse mito aqui que foi criado. A outra situação, 2, não, eu quero entender, avançar no estudo da realidade em si, eu quero entender como de fato as coisas funcionam. Obviamente que em muitos casos aquilo que o Marx diz e aquilo que é a realidade em si se confundem, né? Eu sou marxista justamente porque eu acredito que aquilo que o Marx diz corresponde com a realidade em si. Só que isso é algo que a gente só consegue provar a partir do momento em que eu trago dados e falo a realidade é assim, o Marx disse assim e veja, isso aqui é a mesma coisa. Porque veja, se eu não mostro que a realidade é assim e Marx falou isso, eu basicamente o que acontece? Eu não avanço nesse estudo de realidade, eu estou trazendo como um pressuposto que aquilo que o Marx disse corresponde à realidade. E isso faz até algum sentido, né, dentro do grupo marxista. Mas quando a gente vai dialogar com pessoas que não se identificam com o marxismo, carregar esse pressuposto é mortal, porque elas certamente não vão carregar esse pressuposto, elas não vão aceitar esse pressuposto. Então vamos pensar agora nesse debate aí com o MMT. Nele aparecem essas duas possibilidades. A gente pode tentar identificar quais são as possibilidades, as reais possibilidades, né, daquelas ideias, né, de intervenção previstas ali pelo pessoal da MMT. Então qual é a eficácia, né, dessas ideias na prática? Um outro problema que também que está limando bastante os debates é essas ideias ligadas, né, à moderna teoria monetária, elas se chocam ou elas ou elas conversam, né, com aquilo que foi previsto lá pelo Marx no Capital. Então, por exemplo, o Gustavo lá do canal Orientação Marxista, ele está olhando principalmente, né, para o grupo, né, para os marxistas e está mostrando, essas ideias do MMT se chocam com aquilo que foi dito pelo Marx lá no Capital. Ele está olhando, então, principalmente para esse público interno. Agora, quando a gente está pensando no grande público, nos grandes debates, esse movimento não tem grande utilidade. O que a gente tem que fazer? Buscar aquela primeira linha de pesquisa, conhecer a realidade em si e mostrar, essas ideias ligadas, né, MMT se chocam, né, com esses problemas aqui. O grande público ele não tem interesse em saber qual de fato era a real posição do Marx. Essas ideias da MMT se chocam com as ideias do Marx. Da mesma forma que pra gente, né, não é tão interessante assim saber, a MMT já estava prevista lá pelo Keynes, isso é uma novidade. Então, quando a gente vai discutir com o grande público, recuperar a literalidade da obra marxiana, ou da mesma forma que ficar tentando demonstrar que a MMT já estava prevista lá no Keynes, estava lá prevista no Keynes,
são questões ali muito laterais, são questões ali quase que somente para intelectuais. O grande público está querendo saber, essas ideias são efetivas na realidade ou não são? Então, por exemplo, o nosso desafio enquanto marxista é mostrar, ó, a solução não passa por essas medidas, não passa por emitir moeda, enfim, todas aquelas ideias lá previstas pelo pessoal da moderna teoria monetária. Mas aí nós marxistas nos deparamos com um segundo grande problema, e eu acho que esse problema pra gente que é o de mais difícil solução. Como eu falei, faz meio século, né, que o nosso estatuto científico é fazer marxologia, né? A gente consegue ver boas pesquisas, grandes esforços nesse exercício de fazer marxologia, mas a gente acaba tendo muita dificuldade quando a gente tem que avançar sobre a realidade em si. A gente tem dificuldade em lidar com as ferramentas que são necessárias para esse esforço. Falando em termos claros, né, concretos, a gente tem dificuldade de lidar com estatística avançada, para lidar ali com banco de dados, saber onde que a gente consegue buscar determinados dados, a limitação daqueles dados, tem que ficar entendendo a metodologia por trás da mineração daqueles dados, né? Isso aí é um negócio muito chato, que dá muito trabalho. E paralelamente a isso, né, como que o materialismo ele não define, né, um caminho ali que a gente sempre aplica aquele caminho em todas as pesquisas e dá resultado, né, a nossa situação é muito mais complicada, né, para fazer pesquisa em relação ao que as outras correntes, né, como as outras correntes lidam com esses problemas. A gente começa na nossa pesquisa se estapeando com a realidade, a gente não sabe muito bem por onde ir. Aí de repente fala, opa, acho que vai dar por aqui, a gente precisa buscar esses dados aqui e com esses dados aqui a gente consegue explorar, demonstrar ali que determinadas ideias são eficazes ou não. Aí de repente a gente vai lá e descobre que aqueles dados não estão disponíveis. Ou aquela questão da metodologia que eu falei, a gente descobre que aqueles dados tem ali uma série de... engloba ali uma série de dados ou de outros indicadores que pra gente atrapalha o uso daqueles dados. Ou seja, a gente vai ter que ir lá, começar tudo de novo para pensar como que a gente vai resolver esse problema. Normalmente a gente descobre que vai ter que desenvolver aqueles indicadores a gente mesmo. Ou seja, é um negócio que aí envolve mão de obra que não acaba mais. E aí a gente acaba caindo num terceiro problema, né? Que é, como somos poucos marxistas na administração e na economia, a gente não consegue levar uma pesquisa só com marxistas. Então qual que é a solução, né, que o pessoal tem utilizado, os marxistas têm utilizado nesses campos? Eu não vou conseguir conduzir, levar a cabo uma pesquisa, né, aquilo que eu acho mais interessante, pensando só, enfim, nos meus interesses. Eu tenho que conversar ali com o pessoal mais próximo, né, normalmente ali na heterodoxia, definir linhas de pesquisa comuns e juntar esforços. Ou seja, os marxistas têm que acabar se juntando com os keynesianos ali na economia para conseguir fazer pesquisa mesmo. Na administração, então, essa situação é muito mais complicada. Mas eu nem vou falar da administração, que até é um tema que vai me entristecer aqui. Mas assim, eu já me alonguei nessa discussão, eu queria continuar muito mais, chorar umas pitangas aqui, contar umas tragédias, que é um tema assim, que me interessa muito. Mas se eu continuar nisso, eu vou me desviar completamente dessa questão da MMT, então deixa eu cortar logo essa questão aqui do lado marxista para falar lá da moderna teoria monetária. Aliás, deixa eu falar mais uma coisa antes aí, esse vídeo vai ficar com 3.000 horas. Em muitos casos, né, quando a gente está pensando nesse debate interno, né, dos marxistas, avançar nesse estudo de realidade é extremamente necessário e frutífero também. Eu dou como exemplo um debate interno ali do grupo marxista em torno da lei da queda tendencial da taxa de lucro. O Marx, lá no Capital, né, principalmente no livro 3, ele deduziu em termos lógicos matemáticos que a taxa de lucro tenderia a cair no longo prazo. Ele teve que se valer de recursos lógicos matemáticos porque ele não tinha ali 300 anos de capitalismo para se valer desses dados para mostrar que a taxa de lucro de fato caiu. Mas hoje a gente tem acesso a esses dados. Durante muitos anos, né, adversários, opositores ali dentro do marxismo se valeram de outros termos lógicos, né, para apontar que a taxa de lucro não tenderia a cair. Hoje a gente não precisa ficar recorrendo a essas questões lógicas, dedutivas. A gente consegue, tem os dados, pega aqui e mostra, a taxa de lucro caiu, então caiu vertiginosamente. Então isso aqui é muito forte para dizer que o Marx de fato estava certo lá quando ele previu. Mas enfim, vamos logo para a MMT. Antes de eu entrar aí nas limitações, já deixa eu fazer uma advertência aqui também, que o pessoal pode me puxar a orelha.
Da mesma forma que eu falei que nesse campo marxista congrega uma série de posições diferentes, né? O pessoal ali keynesiano congrega também uma série de posições diferentes, e uma dessas posições envolve ali o pessoal da moderna teoria monetária. Às vezes até vale voltar nessas diferenças aí em outros vídeos. Nesse aqui eu vou acabar tratando com todas essas divisões, né, como um grande grupo, porque eu acho que elas não são pertinentes, né? Nenhum deles acaba fugindo desses vícios que eu vou tratar aqui na sequência. Mas se tiver alguém aí que se identifica com as ideias de Keynes, alguém que se identifica com as ideias de MMT especificamente, que acha que algo se sai, né, disso aqui que eu estou falando, pode puxar minha orelha aí, que quando eu voltar nessas questões em outros vídeos, eu me retrato aqui e retomo essa questão. Mas voltando aí para esse nosso debate aí, quando a gente pensa nesse diálogo entre marxistas e o pessoal da MMT, uma primeira grande dificuldade é que o pensamento keynesiano, né, a moderna teoria monetária, ela está inscrita ali completamente na tradição, né, das ciências econômicas. Enquanto que o marxismo, né, ele tem os dois pés ali dentro da crítica da economia política, né, que é uma fração ali da economia política. Aí quem está chegando agora vai me perguntando, mas o que isso significa, né? Qual que é a importância disso? Faz muita diferença porque as ciências econômicas, ela renega uma série de discussões que são centrais dentro da crítica da economia política. Vou dar aqui alguns breves exemplos. Um economista mais tradicional, ele não vai se preocupar ali em tratar questões históricas, questões ali de ordem filosófica, sociológica, que envolve um pouco de psicologia ali, que não seja aquela questão muito instrumental, modelística. E aí até quando os economistas, né, mais tradicionais, eles vão falar em economia política, porque eles falam em economia política, normalmente eles estão pensando ali numa intersecção entre as ciências econômicas e as ciências políticas. O que dentro da economia política, como entendida classicamente, é apenas uma pequena fração, né? Quem quiser saber um pouco mais sobre isso, tem uma playlist aqui no canal chamada Seminário Crítica da Economia Política e EOR, né? De Estudos Organizacionais. Procura aí essa playlist, lá que tem bastante coisa lá, e até lá vai ter outros links para mais material sobre isso. Mas voltando aqui para o nosso debate. Então, quando os keynesianos ali, eles se negam nessa discussão mais filosófica, sociológica, psicológica, o que isso de fato está interferindo na argumentação deles? Eles assumem, né, eles tratam como pressupostos algumas questões que foram tratadas longamente lá pela tradição filosófica, mas eles incorporam aquilo completamente acriticamente. Eu dou como exemplo a ideia, né, de que o que move os homens, né, a paixão humana, é aquele espírito animalesco, né? Então o homem é um ser naturalmente ganancioso. Isso é algo que está implícito ali no pensamento keynesiano. E por que isso é importante? Porque a partir disso eles vão argumentar de que o Estado precisa ser esse ente racional, esse agente externo que vai levar a racionalidade, que vai conseguir controlar esse ímpeto animalesco, ganancioso dos homens. Então o Estado seria uma espécie de ente racional, né? Eu também comentei algo sobre isso naquele vídeo lá, o papel do Estado. E em consonância com isso, né, quando eles relativizam, eles abrem mão de uma discussão mais histórica, né, eles não relativizam a história do capitalismo. Então é quase como se tudo fosse capitalismo. Eles têm muita dificuldade em tratar essas grandes inflexões, né, na história da humanidade. Eles acabam trazendo esses pontos de inflexão para dentro da história do capitalismo. E quando eles acabam tratando, né, quase tudo como capitalismo, né, essa ideia, né, essa forma com que a gente personifica, né, como que os homens agem dentro do contexto capitalista, acaba sendo levado, né, para a história da humanidade e acaba se confundindo com a própria natureza humana. Mas voltando aqui especificamente para essa discussão aqui da MMT, o que é bem importante? Quando eles então tratam, né, essas inflexões dentro da ordem capitalista, eles acabam não vendo o capitalismo como um sistema, uma ordem, né, social que tem alguns fundamentos, né, algumas regras, uma lógica própria, né, que vai perdurar enquanto houver capitalismo. Eu comento rapidamente sobre isso lá naquele vídeo sobre a financiarização, né, quando eu estou falando dos autores regulacionistas, porque neles essa questão dos saltos ela aparece explicitamente. Nos keynesianos que eu tenho mais contato, né, que eu mais li, eles acabam não deixando isso explícito, mas eles trazem isso implicitamente. O que é? Que a história do capitalismo ali é marcada por grandes saltos. Então, por exemplo, a obra do Marx ela não tem mais validade hoje porque ela está inscrita naquele contexto histórico.
que é ali do século XIX até o início do século XX. Ali na década de 20 e 30 teria ocorrido uma primeira grande inflexão, então é quase como se tivesse surgido um novo capitalismo depois dali, e nos anos 70 e 80 acaba surgindo mais um novo capitalismo, uma nova fase do capitalismo. Então, só para encerrar aqui, por que isso aqui é importante para esse debate? Porque o principal argumento, né, que os economistas marxistas têm utilizado, né, para relativizar, para minimizar, né, a eficácia, né, dessas ideias ligadas à MMT na prática, né, é buscando, né, essas tendências de longo prazo, por exemplo, a questão da taxa de lucro, mostrando, né, como que ela é um indicador extremamente confiável para entender os movimentos da economia. Então, quando os marxistas evocam, né, essas tendências de longo prazo, os keynesianos, então o pessoal da MMT, tende a relativizar porque não consegue ver como que isso é importante, né? Porque para eles, aquilo que começa lá no século XIX não necessariamente continua no século XX, é um salto ali. Então, esses momentos históricos, eles não falam entre eles. Então, essas grandes tendências acabam não tendo tão grande validade hoje. E é também, né, isso aqui a gente escuta muito mais, né, falar, então o texto do Marx não tem mais importância hoje, porque aquilo que ele disse é referente ao capitalismo do século XIX. O que eu separei para esse vídeo de hoje, então, é isso. Eu sei que eu apontei aqui para um monte de questão, não resolvi nada, dei uns exemplos meio isolados, mas enfim, acho que basicamente é o que dá para fazer aqui hoje. Uma possibilidade, então, eu vi que no último vídeo lá o pessoal mostrou bastante interesse, né, nesses vídeos de teoria das crises. Já tem lá aqui no canal alguns vídeos, né, sobre isso, e o pessoal ficou interessado no teoria das crises, né, sobre a teoria da destruição de capital. Talvez, vai depender do interesse de vocês, dê para fazer um vídeo de teoria das crises antes, falando, né, dessa questão da MMT para combater a crise, mostrando, né, alguns limites, algumas coisas interessantes ali que eles propõem, e depois trazer esse vídeo, né, sobre a destruição de capital para justamente fazer esse contraste, né, porque essa ideia de destruição de capital, na minha opinião, tem muito mais lastro lá no Marx, embora não seja o foco que eu pretendo dar nesse vídeo. Então é isso, eu aguardo vocês aí se posicionando. Eu gostei muito, né, das sugestões que vocês me deram, tanto lá no vídeo, nos comentários do último vídeo, no post que eu fiz aqui no YouTube, enfim, às vezes outros comentários aí, tá me ajudando aqui a ir definindo nesse caminho dos próximos vídeos aqui do canal. Também agradecer o pessoal aí que ajudou na divulgação. Acho que esse último vídeo aqui foi o que teve o maior número de visualizações assim na primeira semana. Então eu acabo nunca agradecendo aí o pessoal que ajuda na divulgação, às vezes lá no Marxonomia, enfim. Então, muito obrigado aí pela ajuda e continua ajudando, obviamente. Então tem aqueles trava-línguas aí também, se inscreve no canal, aperta o sininho. Eu tô criando uma página pro canal, né, lá no Instagram, então para a crítica da nossa sociedade. Se eu já criei, vai aparecer aqui no vídeo já o endereço lá no Instagram, enfim. Um abraço e até a próxima. Foi bom esse, hein? Foi a redenção.